bênção dele. Agradecido às irmãs que nos fizeram convite para estarmos no encerramento da campanha, para encerrarmos aqui a campanha com uma porção da palavra de Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no tema Efésios, capítulo de número 6, verso de número 11. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 11. Glória a Deus. Diz-nos assim o texto: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Repetindo, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ainda com a Bíblia aberta, segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 11 e 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. Enquanto você localiza o texto, tributar a Deus também a minha alegria em estar aqui acompanhado da minha esposa, que sempre tem nos honrado com a sua presença e também nos coberto de oração no ministério. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Versículo 12. Este, pois, a saber, Samar, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor deu um grande livramento. Amém? Você assenta dando glória. A Bíblia diz que Samar estava entre esses valentes, um grupo seleto, um grupo separado, para estar ao lado de Davi, e que se destacava não apenas pela força que esse grupo tinha, mas pela coragem, pela lealdade e pela fé em meio às adversidades. Os valentes de Davi venceram diversas dificuldades que diante a ótica humana parecia impossível de vencer, impossível de conquistar, mas eles venceram. Segundo Samuel, capítulo 23, versos 11 e 12, hora que acabamos de ler, nós vamos encontrar o seguinte cenário: os filisteus novamente se levantam para guerrear, para tomar um campo de lentilha. A maioria do povo foge, mas Samar, que é um proprietário daquele campo de lentilhas, ele permanece no campo. Ele fica sozinho enquanto está todo mundo fugindo dos inimigos. Ele fica sozinho enquanto está todo mundo indo embora. Ele se posiciona no momento da guerra e da dificuldade, enquanto muitos estão juntando as suas coisas para fugir dos filisteus. É interessante ressaltarmos que este homem se posiciona no meio do campo que lhe pertencia. Sim, ele defende aquilo que era dele com coragem, com ousadia, com fé. E Deus, observando aquele homem, concede a ele grande vitória. Samar não vai ficar famoso por causa de um grande exército, nem por conta que ele tinha uma espada, uma arma especial, não. A Bíblia vai mencionar que ele fica marcado porque se posicionou na hora da guerra. A Bíblia vai mencionar que ele ganha um destaque, ganha pelo menos 2 versículos nas páginas seletivas da Bíblia, porque ele se posicionou na hora da batalha. Enquanto todo mundo corria, Samar se posicionava no meio do campo para a batalha. E quantas vezes acontece
O texto sagrado vai mencionar que ele está defendendo o que Deus havia lhe dado. Porque para os israelitas, quando eles recebiam uma terra, não se recebia a terra apenas como uma propriedade. Eles tinham a terra como um presente que Deus nos dava. Então eles valorizavam a terra. Eles valorizavam o pedaço de terra que Deus dava para eles. Agora a pergunta que o Senhor nos faz aqui, esta noite é: você tem valorizado o que eu tenho te entregado? Você tem valorizado o que eu tenho depositado em confiança nas tuas mãos? Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que o céu deposita sobre nós. O texto sagrado continua a nos dizer que Samai não apenas está defendendo um campo de lentilhas, mas ele está defendendo um presente que o Senhor havia entregado. É interessante que ninguém quer arrancar aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos concede. Mas Deus não nos chamou para correr da batalha. Olha para cá. Deus não te chamou para fugir quando a guerra começar. É para você se posicionar e lutar. Porque o povo de Deus é valente. Eu volto a repetir que o povo de Deus é valente. É por isso que esse povo enfrentou dificuldades desde os primórdios da igreja. É por isso que esse povo, após a morte de Jesus, enfrentou uma grande perseguição, mas até hoje a igreja permanece de pé. As perseguições não nos pararam. A morte do Coliseu dos nossos irmãos não nos pararam. Os estudiosos vão afirmar que depois da morte de Jesus, as pessoas estão indo para cavernas subterrâneas para continuarem glorificando a Ele. A história vai dizer que alguns imperadores chegaram a queimar os nossos irmãos vivos. Ontem eu ouvi uma palavra pelo presbítero Renato e me chamou a atenção o que ele disse: que hoje alguém fala mal de nós e a gente fala que está sendo perseguido. Isso não é perseguição. Alguém vira o rosto para a gente fala: ó, o inimigo está me perseguindo. Isso não é perseguição. Perseguição passou a igreja primitiva, que se não negasse a fé, era lançado no Coliseu para ser devorado pelos leões na frente dos romanos. Perseguição foi São Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, mas não negou a fé. Perseguição passaram outros discípulos que foram esmolados vivos, mas não negaram a fé. Perseguição enfrentou o nosso mestre, que deu até sua última gota de sangue na cruz do Calvário, mas foi fiel até o fim. A campanha trata sobre isso, sobre lutarmos, sobre estarmos energéticos, sobre não retroceder, sobre nos posicionarmos quando o inimigo vem nos afrontar. Nós não podemos ficar passivos aos ataques do inferno. A igreja tem armas espirituais ao seu favor. É isso que Paulo está dizendo. A igreja de Éfeso: vocês não vão lutar contra a carne, vocês não vão lutar contra os seres, mas a nossa luta, a nossa guerra é nas regiões espirituais celestiais. Olha para cá, o Senhor te dá arma para vencer. Você não vai vencer combatendo com armas da terra, você vai vencer com o joelho no chão. Que quem veste a armadura de Deus não foge no campo de batalha, mas fica aos pés no campo e diz: daqui eu não saio.
vão embora, ou eles só me arrombam daqui depois que me matarem. A igreja precisa estar disposta a morrer pelo Evangelho. Falamos tanto que amamos a Ele, falamos tanto que vamos dar a nossa vida para Ele, mas não estamos conseguindo deixar as nossas vontades para fazer a vontade dele. Nós precisamos nos posicionar no campo de batalha. E tem um detalhe: eu não posso me posicionar contra a obra. Meu Deus, não está no esboço, mas ele manda falar e minha boca não tem trava para ele falar. Você não pode ser contra, você tem que ser a favor da obra. Não lute contra, porque se você lutar contra a obra, você vai estar lutando contra o dono da obra. Então eu vou abrir um parênteses para você entender aqui: a obra não é de homem, a obra é de Deus. Os homens fazem a obra, mas a obra é celestial. E o texto que lemos vai nos provar isso. Estão mexendo no campo que não é para mexer. Estão mexendo com alguém que não é para mexer. Esse homem aqui é dedicado, é servo de Deus. E querem tomar frente daquilo que Deus deu para ele. Nem a série anda. Estou querendo arrancar aquilo que Deus te deu. Vai dormir tranquilo. O que é teu inimigo. O que Deus te entregou, o diabo não leva. Deixa aqui quantos quiserem. Porque o campo que o inimigo quer invadir pode até parecer pequeno, pode até parecer simples. É um campo de lentilha. Lentilha é um alimento muito simples da cultura judaica, tem na mesa de todo mundo. Mas Deus quer o que é simples. Deus é apaixonado por aquilo que o mundo despreza. Deus é especialista em lá no campo de lentilha e falar até desprezada, né, lentilha? Estão querendo meter fogo em você, ou campo pequeno, ou terra simples. Mas tem um detalhe: é presente que eu dei para ele, é presente que eu dei para ela. Se o inimigo vier por um caminho, levante a mão que eu vou profetizar. A Bíblia diz que Deus vai abrir 7 caminhos para ele fugir. Por quê? Porque você vai se posicionar e Deus vai se levantar para te defender também. O campo que o inimigo quer invadir, e quando eu digo campo, digo sua vida, digo sua família, digo aquilo que Deus te entregou. É promessa de Deus na tua vida. É um pedaço de terra, é um espaço santo. Lá ele não vai entrar, lá ele não vai reinar, lá ele não vai destruir, lá ele não vai abater. A palavra que Deus está mandando é: eu revisto a minha igreja com a minha armadura para se posicionar. E eu quero que se posicione, porque a vitória é minha. Tem um segredo escrito aqui em Efésios 6:11, que quem está revestido da armadura de Deus fica de pé. Tem a armadura de Deus aí? Se não tiver, fica tranquilo, tem anjo neste lugar. Caminhando por parte de armadura. Se é a graça da justiça, receba. Se é o capacete da salvação, receba. Se é a espada da palavra, receba. Se é essa parte da preparação do evangelho, receba. O Senhor está dizendo: eu tenho os apetrechos necessários para você se posicionar, lutar, vencer. O versículo 11 está dizendo que os filisteus se ajuntaram
inimigo é covarde. Na maioria das vezes, ele vem acompanhado com uma multidão. Os filisteus se ajudaram, foram até o campo de Samar e pensaram consigo: já que todo mundo fugiu e só ficou esse doido aí, é facinho, já era, é nosso pecado. Deus nunca se importou com maioria, mas Ele quer que aquele que fique tenha coragem, que tenha fé, que acredite, que não retroceda, que vá para cima. Eita glória! Deus nunca se importou com a maioria, porque eu volto a afirmar aqui uma vez mais: você com Deus é maioria em qualquer situação. Você é maioria ao lado dele. Mas o inimigo vem com a multidão de problemas, vem com a multidão de perseguidores. No meio da multidão o inimigo traz, tem caluniador, difamador, desanimador, fofoqueiro, gente para aproveitar de você. O inimigo vem com a multidão quando ele quer o Jesus. Glória a Deus. Glória. Mas o Senhor está dizendo: fica firme. Glória a Deus. Fica na posição que eu te mandei. Fica. Deus, são muitos os inimigos. Confia. Cavalos, espadas, escudos, e o Senhor está dizendo: descanse. Onde é que foi a minha irmã? Deus falando com Samar: eu dei vitória para Davi quando ainda era menino, matou leão, matou gigante, colocou tudo por terra. Sabe por quê? Porque ele confiou em mim. Se você confiar, te dou vitória hoje. Se você confiar, te dou vitória hoje. Se você confiar, te dou vitória hoje. O que falta muitas das vezes em nós é confiança, é fé, é esperança. Porque muitas vezes eu olho a situação apenas com a ótica humana, e o céu está dizendo: receba a ótica divina agora. Receba a ótica divina agora. Porque pela ótica humana você não consegue, você não pode, você é pequeno, mas pela ótica divina o céu te acompanha. Eu me lembro de Eliseu, quando ele orou ao Senhor, ele disse: Deus, abre os olhos do jovem para que ele veja. Porque a Bíblia diz que Geazi estava com medo, porque tinha uma multidão vindo contra eles. Mas quando Eliseu ora para Deus abrir o olho do jovem, ele começa a dizer: mestre, glória, eu estou vendo uma multidão celestial. A gente é muito maior do que eles, então eu vou ficar tranquilo. Você não entende. Se Deus abrisse os teus olhos agora, para você contemplar que no meio dessa guerra, no meio dessa luta, no meio dessa luta, o céu já se dispôs a guerrear por mim e por você. Nós não estamos sozinhos. Deus é especialista em desarticular as multidões que o inimigo traz sobre a nossa vida. Eu acredito que você já passou por situações em que aparece um problema atrás do outro, e você diz: o que é que eu vou fazer agora? E o céu lá de cima está dizendo: louva, agora, glorifica, exalta. Foi assim que aconteceu com Josafá. A Bíblia diz que 3 tribos se levantaram contra ele, e de repente aparece alguém trazendo a notícia: ei, Josafá, vem vindo aí uma grande multidão, e dizem que vão matar, vão destruir, vão queimar a cidade. Sabe o que Josafá vai fazer? Ele vai reunir o povo
fazer qualquer coisa, se posiciona no joelho. Entra no teu quarto, fecha a porta. Ora no secreto. Enquanto o inimigo está pensando que você está apavorado porque ele está bombardeando você por todos os lados, você está de joelho falando: Pai, qual é a direção? Pai, qual é a providência? Pai, qual é a atitude? E a Bíblia diz que quando Deus levanta o profeta Jaziel, o Senhor fala: daí o livro todo Judá, e tu, ó rei Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar. Olhai, ficai de pé, e vede a salvação do Senhor vosso Deus. Amanhã você vai para o combate e você vai ver o que eu vou fazer. Sabe o outro dia que o Josafá fez? Josafá falou assim: o negócio é o seguinte, nós não vamos ficar à toa enquanto Deus guerreia as nossas guerras. O problema é que a gente quer uma vida de mordomia. O problema é que o crente está aprendendo a ter uma vida de facilidade. E evangelho nunca foi facilidade. Evangelho nunca foi mordomia. Evangelho é guerra, é luta, é prova. Evangelho é tudo isso e muito mais. Josafá vai falar assim: gente, Deus já disse que vai dar vitória para nós. Só que nós vamos fazer um negócio a mais. O que, Josafá? Os levitas. Põe os cantores aí para cantar. Porque enquanto Deus vai guerreando por nós, a gente vai adorando. O que é que você veio trazer aqui? O que você veio oferecer no altar de Deus aqui essa noite? Você tem tanta petição, você tem tanta problemática para Deus entrar, mas ofereça pelo menos a adoração. Movimente a mão de Deus a teu favor. Não fique calado enquanto Deus guerreia as suas lutas. Não fique quieto enquanto Deus te concede vitórias impossíveis. Não se cale diante dos milagres que estão acontecendo na tua vida. Adore o nome do Senhor. Glorifique o nome de Jesus. As irmãs que estão aqui já têm o seu cabelo branco, sabem o que eu vou falar. Teve uma época em que a Assembleia de Deus pegava fogo. Teve uma época em que Jesus batizava crianças com Espírito Santo. Teve uma época que os crentes saíram para a rua cheio da bandeira do Evangelho. E essa época vai voltar. Essa época vai voltar. A igreja do arrebatamento não é passiva enquanto é atacada pelo inferno. A igreja do arrebatamento não é fria enquanto o diabo tenta nos colocar na frieza e na morte espiritual. A igreja do arrebatamento é cheia do fogo do Espírito Santo. O fogo desce no meio do povo. Nós não somos neopentecostais. Nós somos pentecostais até o ano. A Assembleia de Deus é marcada pelo poder de Deus, pela glória de Deus, por gente que adora, é sensível, glorifica. Às vezes você está perdendo a batalha porque desaprendeu a adorar. Aprendeu o ato da murmuração e desaprendeu o ato da adoração. Deus não trabalha no meio da murmuração. Não seja ingrato, porque Ele está te dando força que você não tem. Não seja ingrato, porque se Ele resolvesse parar de te abençoar hoje,
você ainda se tinha que adorar Ele todos os dias da tua vida, porque Ele passou o sangue do Cordeiro sobre a minha e sobre a tua vida, e o nosso nome está escrito no livro da vida, a igreja de Jesus da Roma. Eu preciso saber por que é que eu estou lutando. Eu quero acreditar que você não fez essa campanha para vontade de ganhar casa, carro, dinheiro, não. Ele até dá porque ele é dono do ouro e da prata. Mas eu quero crer que você está na guerra, almejando chegar no céu. Você não pode se esquecer do céu, é a nossa maior recompensa. Nada que o dinheiro possa comprar nessa terra vai substituir o prazer de naquele grande dia nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Nada que o dinheiro possa comprar nessa terra vai substituir a alegria. Vivemos os portões celestiais se abrindo, uma paixão de Deus de Jesus falando: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai. Se o teu foco não for o céu, você perdeu o rumo da peleja. Mas ele ficou. Glória a Deus. O que fez Tamar ficar não foi a espada dele, foi a fé que ele tinha. Tem fé aí? Ainda tem fé? Ou será que você está confundindo credulidade com fé? Eu vou te dar um exemplo de credulidade. Você está com uma dor de cabeça. O que você vai fazer? Tomar um remédio, uma analgésia, deitar na sua cama, escurecer o ambiente, e dali a pouco é fato que a dor de cabeça vai passar. Isso não é fé, isso é credulidade. Exemplo de fé. Vou dar um exemplo simples. Lá na sua casa, quem é pai, quem é mãe, o filho brincando de pular em cima do sofá, em cima da cama, e de repente ele pula no seu colo, sem se preocupar com o vão que abre o espaço do sofá ou da cama até você. Ele pula porque tem fé que você não vai deixá-lo cair no chão. Ele pula porque sabe que você não vai deixá-lo se machucar. Olha para cá, eu vou explicar isso aqui. Pode pular no colo de Jeová, pode descansar. Evangelista pelo precipício, o Senhor está dizendo: confia em mim, vem para a batalha, vem para a peleja, vem para a. Não desanima, eu não vou te deixar sofrendo, eu não vou deixar o inimigo matar a família e arruinar o que eu estou fazendo na tua vida. Pula! Deus não quer ter um contato superficial com a sua igreja. O céu quer ter intimidade com a nossa alma. Mas para isso a nossa alma tem que deixar de ser terrena. Nem a sonha candaço. Hoje, quando se fala de arrebatamento, o povo não sente mais a presença. Hoje, quando se fala de arrebatamento, o povo não glorifica mais. Hoje, quando se fala de arrebatamento, alguns falam: segura mais um pouco, Jeová. Eu ainda não casei, eu ainda não comprei o carro que eu quero, eu ainda não paguei o apartamento, eu ainda não fui à praia que eu quero, eu ainda não fiz a viagem que eu desejo. Espera aí, o teu lugar é aqui, ora. A Bíblia vai dizer que eu sou peregrino e forasteiro na terra. O meu lugar é o céu. Nós viemos aí, vamos Deus vai dar o que é necessário para você avançar na terra.
O cristão pode estar com o pé na terra, mas o olho tem que estar no céu. Não se muda com as coisas dessa terra. Tudo é passageiro. Isso aqui tudo vai ficar. Tem gente matando, tem gente destruindo famílias por causa de coisas terrenas. Não perca a sua paz por causa da terra. Olhe para os céus. Aleluia! Glória a Deus! Efésios capítulo 6, versículo 13. Tendo feito tudo, permaneceis firmes. Sabe por quê? Quem tem a armadura do céu não recua, resiste. Se você tem a armadura do céu, você não vai recuar. Você vai avançar. Você vai avançar. Glória a Deus. Deus vai surpreender. Eu vou dizer aqui esta noite: você é a arma que vai bombardear o inferno ainda. O inimigo despreza você. O inimigo despreza a tua estrutura. O inimigo despreza a tua família. Mas o céu me confirma: lá na frente vai ter bombardeio. E quem ele mais desprezou vai causar mais prejuízo. Por que que Samar se posicionou sozinho no campo? Pelo menos dois motivos. Primeiro, eu disse, ele tinha o campo como presente de Deus. Segundo, ali estava tudo o que ele tinha. Valorize o que você tem. Infelizmente, nós estamos vivendo em uma sociedade de comparativos. Um querendo se comparar com o outro. Não se compare com ninguém. Olhe para Jesus. O que Deus tem na sua vida, não tem mais dúvida. Aonde Deus quer te levar, talvez Ele não queira me levar e vice-versa. O chamado de Deus na tua vida, talvez não seja o mesmo que o meu. Valorize o que o céu está depositando em confiança nas suas mãos. A evangelista é tão pequena, tão simples. Se você não confiar no pouco, como alcançará o muito? Quem nasce grande é gigante, é monstro. E Deus tem etapas na minha e na tua vida. É só que em cada etapa o Senhor quer te ensinar alguma coisa. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Observe, o nosso Deus é um Deus que lida com tempo e propósito. Com Deus não existe acaso. Ainda no momento de guerra, de frustração, de perda, de dor, há um propósito divino em também. A prova não revela quem Deus é, a prova revela quem eu sou. Se na hora da prova você só reclama, servo você não é, adorador verdadeiro você não é. Se na hora da dificuldade
dificuldade, você junta tudo e vai embora. Você pode ser tudo menos fiel. E esta noite o Senhor está falando com os fiéis da casa. Muitos foram embora, muitos não conseguiram ficar, porque querem palco, querem estar no outdoor, querem nome, querem posição, querem uma cadeia. Mas o céu está dizendo para mim e para você: na humildade eu te levo, na humildade eu te dou graça, na humildade eu te dou crescimento, na humildade você chega na minha presença. O céu ainda se manifesta aos humildes da casa. Na cultura judaica, a lentilha era um alimento muito comum, e eu caminho para a conclusão. Era um alimento simples, mas era nutritivo. Era um alimento importante para a sobrevivência. Eu quero que você entenda. A lentilha aqui representa a palavra. Para muitos é simples, é humilde demais, mas tem a nutrição da alma. Samar está dizendo: eu não vou perder os nutrientes que eu plantei na terra. O inimigo não vai levar agora que está frutificando, agora que a lentilha está rígida. Porque muita gente tem facilidade em menosprezar o teu esforço, mas o céu está dizendo: eu sei que você passou para cuidar do campo e ele ficar assim. E tem um detalhe que o céu me manda te revelar: Samar, defenda mesmo o campo de lentilha, porque eu estou mandando gente aí que precisa alimentar a alma, e você vai ter o alimento certo, você vai ter a nutrição certa. Não deixe o inimigo queimar aquilo que eu tenho dado como nutrição para a alma. Por aí estão queimando a palavra. Foi questionada a irmã quando eles fizeram um convite: quanto tempo a palavra? E o retorno dela foi maravilhoso. Quanto tempo o irmão costuma pregar? Glória a Deus. Porque aqui nós damos prioridade à palavra. Tem lugar por aí que o povo canta, apresenta. E na hora da palavra, 10, 15 minutos. Isso quando você tem palavra. Porque às vezes eu observo gente pregando com a Bíblia fechada, não se dá um versículo. Eu acho, eu penso, eu acredito, não. Eu quero a palavra. Eu quero a palavra. Eu quero comer a palavra. Eu entrei no campo para comer palavra. A minha alma quer palavra. A minha alma se nutre com palavra. Não tem pistola de carochinha para mim. Eu quero Bíblia. A igreja precisa começar a exigir Bíblia. Só assim nós voltaremos a ser fortes para a batalha com a Bíblia. Chega de profetada. Chega de revelação curada. Nossa igreja é acostumada com Bíblia, com palavra, com instrução do alto. Defenda o campo que Deus te deu. Defenda o campo que Deus te deu. É o tema dessa mensagem que eu concluo: defenda o campo que Deus te deu. Não aceite os filisteus tomarem conta. Ei, a cega. Ele nasce a cana a cega. Ainda tem guerreiro de Deus. Ainda tem gente corajosa. Ainda tem gente valente. E a Bíblia diz que por aquele homem se posicionar no campo, Deus deu um grande livramento. Por quê? Porque ele destruiu os inimigos fáceis. Ah, Senhor, eu estou sozinho. Vou acabar comigo. Vamos destruir. Fica tranquilo. Se teu propósito é defender o campo e se alimentar da palavra, mata não, destrói não.
vai te dar graça para vencer um por um. Não, vou melhorar isso aqui. Deus vai se posicionar na tua frente. Você talvez não vai contemplar, mas Deus vai colocar por terra um por um dos seus inimigos. Vai cair por terra quem quer destruir o campo e a frentilhas do Pai vai ser destruído. Posso orar para ele? Por favor, sobre os seus pés. Aleluia. Essa noite eu quero chamar você, que é um soldado, que é um guerreiro de Deus, para sair do seu lugar e vir até aqui.